isômero ótico ativo, isômero cis-trans, representar esses isômeros na prova tem um tipo de fórmula especial? Hibridação do carbono, sp3, 2, sp, como é que eu vejo? Bom, para descobrir um pouco mais sobre esse assunto, você não pode deixar de ver o vídeo de hoje. Fala galera, professora Ariane Varela de novo na área e hoje a gente vai falar um pouquinho de química orgânica, que é obviamente uma das químicas que aparecem de montão na prova discursiva da UERJ. Vamos lá, essa questão, uma questão 2, né? Lembra que a gente falou no vídeo passado, se você não assistiu, volta, né? Assiste, porque é importante, né? A gente comentou que as questões na UERJ, elas vão vir aí com grau de dificuldade crescente. Então, questão 2 é uma questão tranquila, né? Vamos ver em que contexto a gente tem a química orgânica sendo abordada nessa provinha. Vamos lá. Além do agente patogênico e de antibióticos, as vacinas apresentam em sua composição um conservante substância que contribuem com a proteção do organismo contra doenças. Dentre essas substâncias estão o metanal, hidróxido de alumínio e o glutamato monossódico. Observe abaixo a fórmula estrutural do glutamato monossódico e de um conservante presente frequentemente em vacinas. Ele bota as fórmulas estruturais em linha, tá, galera? Eu vou já comentar sobre isso. Vamos lá aos comandos, galera. Escreva a fórmula estrutural do metanal e nomeie o tipo de isomeria espacial presente na molécula do glutamato monossódico. Em seguida, indique a fórmula molecular da base inorgânica presente na composição da vacina e o número de carbonos com hibridação sp2 presente no conservante. Galera, de novo a gente tem comandos curtos, as respostas viram secas, tá certo? Vamos retomar aquela minha primeira fala sobre as fórmulas, tá? Todas as fórmulas que vocês se apresentam aqui da química orgânica no espaço resposta precisam vir na fórmula em linha, fórmula bastão, tá certo? Com exceção dos compostos orgânicos que são pequenos, né? Como no caso do metanal, né? Met remete a um carbono, lembra disso? Met, et, prop, but, né? Então, met um carbono, et 2, prop 3 e but 4. Né? Então, quando a gente tem um carbono, a gente coloca lá a fórmula estrutural plana, completinha, todas as ligações, todos os átomos. A partir de dois carbonos, né, a gente bota lá em linha tudo bonitinho, tá certo? Nosso primeiro comando é escreva a fórmula estrutural do metanal. Galera, vamos lá. Metanal, met um carbono, né? E terminação al é uma terminação característica dos aldeídos. Tudo bem? Então, o que é um aldeído? Aldeído é um grupo orgânico, né, caracterizado pela presença da carbonila em ponta de cadeia, né, em carbonos primários. Tudo bem? Então, aqui a gente vai colocar um carbono ligado à dupla O, que é a carbonila, e esse carbono está ligado aí a dois hidrogênios. Então, met um carbono an significa que essa cadeia é saturada e al é o sufixo que remete aos aldeídos. Tudo bem? Então, nossa forma estrutural aí, ó, um carboninho, carbonila, óssea dupla O e dois hidrogênios aqui nas pontas. Próximo comando diz o seguinte: nomeie o tipo de isomeria espacial presente na molécula do glutamato monossódico, que é essa molécula aqui. Galera, a respeito das isomerias espaciais, né, a gente tem as isomerias óticas e a isomeria geométrica. Qual é a diferença, né, principal entre essas duas geometrias? A geometria geométrica, ela tem como condição, né, de existência nessas cadeias que são abertas, né, ligação dupla entre carbonos e os ligantes, né, desses carbonos que possuem a ligação dupla, o grupo que está ligado, né, eles precisam ser diferentes entre si. Tudo bem? No caso da isomeria ótica, a palavra que rege é assimetria. Então,
toda molécula que tem um ponto de assimetria, ela possui isomeria ótica, tudo bem? E por que é uma isomeria espacial? Porque diz respeito à orientação dos ligantes, né, tridimensionalmente falando, tudo bem? Nesse caso aqui do glutamato monossódico, você vai ver que a gente não tem nessa cadeia aberta ligação dupla entre carbonos. Tudo bem? Tranquilo? Então, me resta procurar um ponto de assimetria nesta molécula. Queridos, repare, não tem ligação dupla entre carbonos, mas carbono-oxigênio possui. Tudo bem? Beleza? Qual é o ponto de assimetria dessa molécula? Como é que a gente descobre isso, né? A gente precisa, né, observar todos os carbonos, né? Eu coloquei aqui o spoiler, coloquei a resposta, mas vamos observar todos os carbonos. Quando a gente observa e tenta descobrir quais carbonos são assimétricos, a gente geralmente dá uma dica para vocês, né? Aquele carbono que é assimétrico, ele faz 4 ligações diferentes. Então, se ele faz ligação dupla, né? E se eu tenho um CH2 ou um CH3, eu já vou excluir. Ele já não tem mais possibilidade de ser assimétrico. Então, repara nessa cadeia aqui do glutamato monossódico. Eu tenho carbono ligado duplamente ao oxigênio nas duas pontas. Então, esses dois carbonos não podem ser assimétricos. Esse carbono aqui e esse que eu estou apontando com uma apontadora laser são CH2. Ó. Esse carbono faz uma, duas ligações, certo? E eu completo aqui com 2 hidrogênios. Então, esse carbono aqui também não é um carbono assimétrico, porque ele tem 2 ligantes idênticos, tem 2 hidrogênios. Esse carbono que eu estou apontando agora é idêntico ao anterior. Ele faz 2 ligações com outros carbonos e a gente tem mais 2 hidrogênios aqui em sua estrutura. Como ele tem 2 ligantes iguais, a gente não tem uma assimetria associada a esse carbono não é quiral, beleza? Agora, esse carbono que a gente marcou, né, ele é sim um carbono assimétrico, porque ele está ligado a um hidrogênio, está ligado a um grupo amino, está ligado a um grupo carboxilato e está ligado a todo esse resto aqui, incluindo um grupo carboxila aqui no final. Então, por ele ter 4 ligantes diferentes, a gente tem a caracterização de uma isomeria ótica. Tudo bem? A presença de assimetria nas moléculas faz com que essas moléculas, quando interajam com a luz, sejam capazes de desviar a luz polarizada, né? A luz que foi polarizada, ela tem uma propagação em uma única direção, né? Quando a gente passa essa luz polarizada numa solução, né, que contém esse composto que possui atividade ótica, a gente observa que a luz ela sofre desvios, né? Esse desvio pode ser em determinada angulação para a direita ou em determinada angulação para a esquerda. Tudo bem? Quando ele desvia para a direita, a gente acaba chamando esse carbono de isômero, né, dextrógeno. E quando ele faz essa movimentação para a esquerda, nós chamamos esse isômero de isômero levógeno. Tudo bem? A quantidade de pontos assimétricos me diz a possibilidade de isômeros oticamente ativos. A gente tem como fórmula para calcular o número de isômeros oticamente ativos, né, 2 elevado a n. Por que 2? Porque a gente tem a possibilidade de giro para a esquerda e para a direita. Elevado a n, n são esses pontos de assimetria. E esses carbonos que são assimétricos, eles precisam ser diferentes. A partir do momento que eu tenho carbonos assimétricos iguais naquela molécula, eu conto como se eu tivesse só um. Tá certo? Quando a gente tem carbonos assimétricos iguais, geralmente a gente tem um composto que a gente chama de composto meso, tá? Mas isso aí é um papo para um outro vídeo, até porque a UERJ discursiva não é dada a esse tipo de composto, tá certo? Tudo bem? Mas cálculo de isômeros oticamente ativos já apareceu, tudo bem? Assim como a identificação do tipo de isomeria que ocorre em determinada molécula, que também é um clássico. Então, a gente descobre aí que a gente tem isomeria ótica porque o glutamato monossódico é uma molécula assimétrica. Tudo bem, gente? Tranquilo?
Uma outra vertente, uma outra pergunta que pode ser feita a respeito da isomeria ótica é a quantidade de isômeros oticamente inativos. E a respeito desse termo, a gente tem sempre uma polêmica envolvida, porque não existe um isômero oticamente inativo, né? Um isômero oticamente inativo para representar, já que ele tem uma assimetria em sua molécula. O que a gente chama de isômero oticamente ativo é a mistura racêmica. O que é a mistura racêmica? Por exemplo, aqui no caso do monossódico, eu posso ter o glutamato monossódico dextrógero e o glutamato monossódico levógero. Supondo que o levógero desvie para a esquerda 10 graus e o dextrógero desvie para a esquerda, para a direita, perdão, 10 graus, numa mistura em que eu tenho metade da composição de isômero levógero e metade da composição isômero dextrógero, quando a gente junta, a gente não enxerga nenhuma variação. Então, essa mistura de isômeros em quantidades idênticas, que é o que a gente chama de isômero oticamente ativo. Tudo bem? Tranquilo? Como é que eu vejo, então, o isômero ótico num ciclo, tá certo? Eu vou avaliar. Primeiro, vou excluir os carbonos que são CH3 e CH2, né, que a gente já viu que não tem como ali ter um ponto de assimetria, um carbono assimétrico, né? Então, portanto, não vai ter isomeria por conta daqueles carbonos, mas preciso ficar ligado então nos carbonos que têm grupos funcionais ou então ramificações ligados a eles, né? Se naquele carbono que tem um grupo funcional ou uma ramificação, quando você avalia a ida no sentido, né, a avaliação dos grupos que estão ligados no sentido horário e no sentido anti-horário, se os grupos forem idênticos, significa que eu tenho uma assimetria associada àquela molécula. Beleza? Tudo bem? Então, uma outra coisa que ajuda bastante é você traçar uma linha cortando os dois planos. Se os dois lados são idênticos, é porque aquele carbono ali não é um carbono assimétrico. Agora, se os dois lados forem diferentes, é uma indicativa aí que você tem uma assimetria molecular e, portanto, você vai ter uma atividade ótica associada. Beleza? Tranquilo? Vamos para o nosso próximo comando. Em seguida, indique a fórmula molecular da base inorgânica presente na composição da vacina e o número de carbonos com hibridação sp2. Vamos primeiro ver essa parte aí. Base inorgânica presente na composição. Quando você olha lá no enunciado, o que ele tem na composição? Metanal, hidróxido de alumínio e glutamato de monossódico. O glutamato monossódico é um orgânico, né? Um sal orgânico. O metanal é um aldeído, também lá dos orgânicos. Então, só sobra o hidróxido de alumínio para gente. Galera, o alumínio é um metal do grupo 13, do grupo do boro. Ele tem NOx fixo, mais 3. E o íon hidróxido é o OH-1. Então, quando a gente vai fazer a fórmula do hidróxido de alumínio, a gente tem que lembrar disso. Alumínio tem NOx fixo mais 3 e a hidroxila é menos 1. Lembra que, para compostos iônicos, eu preciso colocar a quantidade para zerar as cargas. Se eu tenho mais 3 do alumínio e menos 1 do OH, como é que eu faço, né? Mais 3 e menos 1. Para transformar esse 1 e 3, eu preciso multiplicar por 3 para que a soma dê 0. A forma mais simples de fazer isso é cruzar as cargas, né? E aí, quando a gente cruza, o 3 vem para cá como um índice da hidroxila e o 1 vem para cá como um índice do próprio alumínio. E aí a fórmula fica AlOH3. Tudo bem? Beleza? Então, só relembrando aqui, se você esqueceu, para completar o octeto, os grupos da tabela periódica, eles têm tendências, né? Alguns metais, inclusive, têm NOx fixo, como é o caso dos metais alcalinos, que vão ter NOx fixo mais 1, carga fixa mais 1, tá certo? Os metais alcalinos terrosos, NOx fixo mais 2. Tranquilo? Tudo a respeito de completar essa regra do octeto, né? Uma tendência dos halogênios, lá do grupo 17, é receber um elétron para atingir a estabilidade. Dos calcogênios é receber
dois elétrons para atingir a estabilidade. Tudo bem? Então, na correria, se você não tem isso anotado na tabela periódica, anota. Vai te ajudar muito, bastante. Entre os metais, que também é interessante você lembrar o NOx, que possuem NOx fixo, nós temos o zinco e o cádmio, que tem NOx mais 2, assim como os metais alcalinos terrosos, e a prata, que vai ter NOx mais 1, assim como os metais alcalinos. Beleza? Esses vocês não podem esquecer. Já caiu o zinco na prova, já caiu o cádmio e o NOx era bem importante para você matar a questão. Beleza? Vamos lá para o nosso último comando. No nosso último comando, ele pede o número de carbonos com hibridação sp2 presentes no conservante. Galera, eu distribuí os carbonos aí do conservante para ajudar a gente a dar aquela visualizada maneira. Mas a respeito da hibridação, o que a gente precisa lembrar? Quando a gente começa a estudar ligações químicas, a gente vê que o carbono tem 4 elétrons de camada de valência. Entretanto, apenas 2 estão desemparelhados, ou seja, apenas 2 estão disponíveis para fazer ligações. Então, como é que a gente explica esses 4 elétrons que são ligantes do carbono? A gente pensa na hibridação. A hibridação não é um bicho de 7 cabeças. Quando você pensa num animal híbrido, né, que tem um nome meio parecido, é a mistura de 2 espécies, correto? Um orbital que é híbrido, a gente misturou os orbitais. Então, nesse caso, lá do carbono, a camada de valência dele é 2s2, 2p2. Então, no segundo nível, ele tem orbital s e tem orbital p. Quando a gente mistura e distribui esses 4 elétrons da forma de menor energia nesses orbitais misturados, eu fico com 1 elétron no orbital s e 3 elétrons no orbital p, que quando misturados dão origem ao sp3. Eu tenho 1 elétron em cada orbital, um s e cada um no orbital p. No subnível p eu tenho 3 orbitais p's, né? O px, py e pz. Quando a gente hibridiza, a gente mistura todos eles e todos eles então agora passam a ter o mesmo nível de energia. É por isso que a gente diz que todas as ligações covalentes simples são idênticas quando envolvem o mesmo átomo. Então, por exemplo, no metano, todas as ligações CH são idênticas, porque elas envolvem os mesmos átomos e todos os elétrons do carbono partem do mesmo nível de energia. Tudo bem? Então, como é que surge o sp2 e o sp? Repara que quando eu tenho sp3, o meu carbono está fazendo 4 ligações simples. Eu sempre gosto de dizer essa dica para vocês. Então, sp3 eu tenho um p1, p2, p3. Beleza? Então, ó, S, P1, P2, P3. 4 ligações simples. Tranquilo? Beleza? Para ir para a hibridação sp2, significa que o meu carbono está fazendo uma ligação π. Então, naquela estrutura, eu tenho o carbono realizando uma ligação dupla. O que acontece com a ligação π? A ligação π, diferente da ligação simples, que é feita apenas de ligações sigmas, né? A ligação dupla, ela é feita de uma ligação sigma e uma ligação π. Essa ligação π, pessoal, ela acontece fora do plano, né? A aproximação entre os orbitais sigmas, ela se dá através aqui de um plano X. As ligações πs, elas vão acontecer em cima e embaixo do plano, a primeira π. Se eu colocar uma outra π, né, uma próxima múltipla, se dá na frente e atrás daquele plano de interesse. Tudo bem? Então, como essa ligação π ela é fora do plano, ela tem um nível de energia diferente. Então, daqueles orbitais híbridos, eu preciso separar um deles para fazer essa ligação π, porque essa ligação π tem um nível de energia diferente das ligações sigmas. Tudo bem? Foi essa a ideia? Beleza? Então, quais são os orbitais que me sobram para fazer ligação sigma? Um orbital S e 2 p's. Por isso que o nome é sp2. Tranquilo? O que caracteriza quando eu olho de cara para um carbono e falo assim, olha, ele é sp2 com certeza. O carbono, das 4 ligações que ele faz uma dupla. Então, o carbono, das 4 ligações que ele faz uma dupla.
Como é que eu desvendo a hibridação? sp2, beleza? Então, o carbono faz uma dupla e duas simples, tranquilo? Então, os carbonos sp2 aqui do conservante, temos todos esses aqui do anel, porque todos esses fazem uma dupla e duas simples, ó. Uma dupla, uma simples aqui e uma com hidrogênio que está escondido. Uma dupla, uma simples e outra simples com hidrogênio que está escondido. Todas do anel serão sp2. E esse daqui do grupo funcional, né, do carboxilato, ele faz uma dupla e duas simples. Ele também será hibridação sp2. E para ser uma hibridação sp, Ari, qual é a ideia? Galera, agora ao invés de ter uma ligação π, eu vou ter duas ligações π. Tranquilo? Como é que eu tenho? Em que circunstância eu tenho duas ligações π? Eu posso ter um carbono fazendo uma ligação tripla e uma simples. Na ligação tripla, uma é a sigma e duas são π, beleza? Ou então o carbono está fazendo duas duplas, duas π e duas sigmas, tranquilo? Então, ó, tripla e simples, duas sigmas e duas π, ou então duas duplas, duas π e duas sigmas. Foi essa a ideia? E aí, como lá dos orbitais híbridos, eu separo dois orbitais para fazer essas ligações sigmas, tá certo? Me resta um orbital S e um orbital P. Tranquilo? A historinha do macetinho da mão, né? Em qual circunstância eu vou ter carbono sp? Quando ele faz uma simples e uma tripla, ó, sp. Ou então quando ele faz duas duplas, sp. Então, galera, os orbitais híbridos a gente conta nas ligações sigmas. Então, o cara faz 4 simples, 4 sigmas. sp, S, P1, P2, P3. O cara que faz uma dupla e duas simples. Na verdade, ele faz, então, 3 sigmas e uma π. Então, a hibridação é S. P1, P2, SP2. O cara que faz duas sigmas e duas πs, SP. Tudo bem? Se você não consegue lembrar disso, usa as mãos. Tranquilo? Relembrando como é que a gente usa as mãos, né? Usando as mãos, a gente tem 4 ligações simples, SP, 1, 2, 3. Uma dupla e duas simples, SP2. Duas duplas, SP. Uma tripla e uma simples, SP. Tranquilo? Então, nessa estrutura do conservante, a gente tem 7 carbonos sp2. Esses dois carbonos aqui marcados em cinza são carbonos sp3, porque eles fazem ligações sigmas apenas. Tranquilo? Galera, só para a gente relembrar e fechar essa ideia de hibridação, para a gente partir para o nosso espaço-resposta, como a gente organiza o espaço-resposta, a hibridação sp3, ó, 4 ligações simples, né, sigmas, e eu tenho a característica da geometria tetraédrica. Tudo que é sp3 é tetraédrico. O sp2 eu tenho duas simples e uma dupla. A característica da geometria é ser trigonal. O SP, que pode ser uma tripla e uma simples e duas duplas, a característica da geometria é ser linear. E numa resposta, na hora de você colocar a fórmula estrutural, é muito importante você manter as geometrias dos carbonos, tá certo? É de bom tom. Então, vamos lá para o nosso espaço-resposta, né? O nosso espaço sagrado. Ele pede para você escrever a fórmula estrutural. Então, pum, escreve a estrutura. Sem mais delongas, não precisa escrever a fórmula estrutural do metanol, não precisa, direto. Nomeie o tipo de isomeria espacial presente na molécula do glutamato monossódico. A gente viu que é a isomeria ótica por conta da presença da simetria, né, do carbono assimétrico. Indique a fórmula molecular da base inorgânica. A gente viu que era o AlOH3. E o número de carbonos com hibridação sp2 presente no conservante, nós vimos que nós tínhamos 7 carbonos sp2. Então, repara, respondi tudo na ordem bonitinho, as perguntas eram todas secas e eu respondi de forma bem direta. Bem, queridos, ficamos aqui com mais um episódio de Foco na UERJ. Eu espero que você tenha aproveitado, anotado bastante tudo que foi dito aqui. Para qualquer sugestão que você queira deixar
deixa teu comentário, fala com a gente, ó, eu queria tal assunto, eu gostaria que vocês falassem disso, para não perder nenhum episódio da série Foco na UERJ, que, relembrando, sai todas quartas, quintas e sextas às 18 horas aqui no canal do Foco Medicina Vestibulares. Você vai ativar o sininho, se inscrever no canal, pelo amor de Deus. Valeu? Até o nosso próximo encontro. Beijo, Dari. Tchau, tchau.